Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Um bom dia para você, dona de casa. Um bom dia para você que acordou agora, ligou o seu celular aí, ou que já está há tempo ligado aí no seu celular. E nós queremos mandar um abraço bem forte para você, toda a sua família, que esse dia seja um dia repleto de paz, de amor, de carinho. Que comece uma segunda-feira sempre abençoada. Shalom, Ruth. Shalom. A gente ama aquele que nos ama e o amor que resplandece sobre o coração daquele que ama procede do Criador. Mas eu quero mandar um abraço bem forte para João Freitas, na Rede TV, o Zé Filho, toda a equipe ali da Rede TV, também para o pessoal lá da TV Criativa, né? Daniel Cavalcante, Milton Farias e o Café, que faz aí essa grande TV aí, lançada na web, aí na internet, fazendo sucesso aí em nossos dias, mostrando as notícias da nossa cidade. Um abraço também bem forte para todos os comunicadores de rádio, de televisão, dos meios de comunicação em nossa cidade. Um abraço também para você que mora na colônia, você que mora distante de Marabá, você que está em outro estado, ou quem sabe em outro país, assistindo o programa Nossa Terra. O programa Nossa Terra está alcançando vários canais agora, e por isso nós pedimos que você compartilhe, que você esteja junto conosco, assim, participando direto ou indiretamente, compartilhando, se inscrevendo aí no canal. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Kawaii, né, Ruth? E meu filho já está tratando de colocar no TikTok. Então, os canais que nós temos na internet, nós estamos alcançando através do programa Nossa Terra. Para você, marabaense, um bom dia para você, turista que está na cidade de Marabá. Você que chegou na cidade procurando se divertir através das grandes fontes de turismo que nós temos em Marabá, as grandes praias, lugares de cachoeira, aí, onde você pode, com a sua família, desfrutar do melhor da nossa cidade. Tenha um bom dia também para a Polícia Civil, Militar, Polícia do Exército, Polícia Federal, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal. Um bom dia para todos os funcionários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal. Um abraço para o pessoal também do Fórum. Shalom, Ruth. Shalom. Agora você vai Vamos fazer a Abraha? a leitura do livro de Siddur, nossas orações, né? Querido de alma, Pai de piedade, atrai o teu servo para que te agrade. Correrá o teu servo com o coço e prostar-se-á frente à tua majestade, pois agrada-te-lhe-á tua amizade, mais do que o mel puro em todo bom gosto. Majestoso esplendor do mundo, a minha alma sofre pelo teu amor. Rogo-te, ó Deus, cura, mostrando-lhe a beleza do teu esplendor. Então ela ficará forte e se estabelecerá, ser-te-á uma serva eterna. Ó forte, enterneçam-se tua piedade para conosco e tem compaixão pelo teu filho, povo amado, pois há tanto que este esteja a ver a glória da tua força. Rogo-te, ó Deus, querido do meu coração, apressa-te e não te afaste. Aparece, rogo-te, e estende, ó amado, sobre mim. A tenda da tua paz ilumina a terra com a tua glória. Alegra-se-emos por tua causa. Depressa, amado, pois chegou a hora de conceder-nos a tua graça, como nos tempos antigos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bom dia a todos. Abre aí na Bíblia do Tanar, no Salmo de número 24. Nós vamos desenvolver um pouco nesse salmo aí, a mensagem de hoje, né?
Nós vamos falar de portais, portais eternos, a importância dessas coisas ao mundo espiritual, né? E quando se fala dos portais eternos, simplesmente as pessoas pensam que é uma porta comum, mas essa porta que nós vamos falar, ela só se abre para o Sadiquim. Ela só se abre para os anjos do Eterno. E são portas que a gente não conhece e às vezes deixa de utilizar elas porque às vezes não reconhecemos, não sabemos se existem tais portais. Uma certa vez, eu estava calculando aqui, uns 15 anos atrás, a gente estava numa reunião e eu sou muito de gravar as palavras que eu escuto, aquelas assim que traz mais ensinamentos. Por exemplo, nós estávamos falando sobre Cabalar. Ali o instrutor que estava nos dando a instrução sobre Cabalar, eu tinha levado um pessoal, inclusive o irmão Samuel, que foi com a gente. E ali foi dado aquele estudo mostrando o que deve acontecer, o que vai acontecer com a humanidade, de acordo com a Bíblia. E foi traçado ali muitos paralelos, muitos ornogramas, né? Aonde ali a vida do ser humano aqui na Terra passou a ser mostrada ali com mais plenitude. O que a Bíblia fala do destino de cada pessoa, o julgamento, e onde estão as almas dos mortos. Também, quando terminou todo o estudo ali, aí a gente começou a conversar uns com os outros e chegou a hora da gente voltar para o nosso lar, para a nossa casa. Mas aquele irmão me acompanhou até lá, o instrutor, e fez uma pergunta aí sobre portal. Aquele instrutor simplesmente falou para ele assim, disse, olha, se eu quiser agora, eu falo 2 palavras em hebraico e o portal se abre aqui, eu entro nele e vou para casa. Sabe onde é que ele mora? Na Bahia. Sabe onde nós estávamos? Aqui em Marabá. São portais que, às vezes você, Ruth, assiste um filme e lá eles procuram mostrar os portais. E a gente pensa assim, não, mas isso é só em filme. A Bíblia é repleta de canais, de portais, de homens que tiveram experiências com portais eternos, são os portais espirituais. Mas eu quero que... Cadê o Salmo 24? Achou? Faz a leitura do Salmo, mas não de marca não. Salmo 24 até do 1 ao 6. Leia compassadamente. Salmo 24. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Pois ele fundou sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que ele se volta, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui, Ruth, na Bíblia traduzida para o português, diz assim, o Senhor pertence à terra. Tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Aí, Ruth, nós aprendemos na religião antiga que nós vivíamos, era que existe
algo que é de Deus e algo que é do diabo. Se uma coisa a gente não entende, não entendia, a gente dizia isso que é do diabo. Uhum. Se é uma coisa que a gente entendesse, nos dá prazer, isso aqui é de Deus. Então, o que o Salmo 24 quer mostrar para nós? Descortinar o não nascido, descortinar aquele que não foi gerado, né? Que é o eterno. Então, o salmo, a grandeza desse salmo, veja, que tem tanto mistério que nós vamos relatar ainda nesse programa, nesse salmo. O Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém. Sobrou alguma coisa para o diabo? Nada. Nada. Porque do Senhor é a terra e tudo que a terra contém. O que a terra contém? A terra contém os bares, as boates, os lugares depravados. De quem é? É do diabo? Não, é do eterno. Porque aqui está dizendo, o Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém. E o mundo e os que nele habitam. Então não tem nada do diabo. Essa história de pegar um texto bíblico e dizer assim, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Isso trouxe para a humanidade empobrecimento cultural. Porque a Bíblia não é só agora, mas em várias partes da Bíblia, a Bíblia está dizendo que tudo é de quem? É de Deus. Os homens, os animais, todas as coisas pertencem a Deus. Mas por que a humanidade ainda continua nessa... Por que, Ruth, que a humanidade ainda fica nessa dualidade? Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo? Porque não conhece, né? Deixa eu te falar uma coisa. É porque a vontade de Deus é que nós venhamos crescer. Há muitas pessoas que são anãos na fé, porque não cresce, só prega o que o antigo pregou. Uhum. Não vai buscar. Na fonte, não vai na fonte, conhecer. Não procura estudar um curso de teologia, fazer um curso bíblico para desenvolver o seu conhecimento. Então aqui o texto já diz, o do Senhor pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Todas as coisas, o piolho. De quem é o piolho? É de Deus. De quem é o gato, o cachorro? É de Deus. Tudo que tem na terra, aqui esse versículo mostra uma dimensão que o homem não consegue alcançar com a sua consciência nem com os seus olhos, nem apalpar, porque tudo é de Deus. Aí sobrou alguma coisa para o diabo? Nada. Até o diabo é de Deus. Aqui o inferno, aqui engloba o inferno. Toda coisa boa, toda coisa ruim que você vê aqui na terra é de Deus. Aí, 2. Mas antes de pular para o 2, por que Deus quer que nós venhamos estudar? Por que nós devemos buscar aprender uns com os outros? Se tu sabe mais do que eu devo me submeter a você para aprender. O que lá no Novo Testamento Paulo fala? Aquele que te ensina, reparte os teus bens com ele. Né? Porque vale mais o ensino do que os bens que você tem. Porque os bens que você tem é passageiro. Daqui a um dia eles não te servem mais. Mas o que aquele teu professor de Bíblia ou de escola mesmo comum te ensinou, isso é para a eternidade. A evolução de uma alma, Ruth, ela se dá aqui na Terra através do conhecimento, porque a ciência é conhecimento. E para ter ciência tem que estudar. Para desenvolver o quê? Desenvolver a cultura da sua alma. O meu espírito, ele é elevado, o seu espírito também é elevado. Mas a Bíblia diz que quando a gente morre, ele volta para onde? Para Deus. Para Deus. Mas aí o corpo, a sepultura e a alma vaga. Ou vai vagar, ou então já vai direto para o juízo. Porque lá no Novo Testamento diz, depois da morte segue o quê? Juízo. O juízo. E aí, valeu a pena ser rico? Se você, até ser rico tem que ser sábio. Você deve desfrutar. Você deve desfrutar de tudo que você trabalhou, que você ganhou. Ser rico não é pecado, não. Porque os homens mais ricos da terra chama-se o povo de Israel. Apesar de
ter sofrido as guerras, as calamidades, até hoje não tem país, mas são os mais ricos da terra. Mas tem rico, que ele é rico, mas não desfruta de nada, não quer gastar, e quando morre fica tudo aí para os outros brigar, né? Para brigar. Para a família. Aí, Não Ruth, valoriza nada. então, quando nós, a semana passada, falamos a respeito das Sefirá, ou das Sefirot, que são fruto da árvore da vida, são os 10 frutos da árvore da vida, né? E nós aqui falamos, demos um exemplo de que é uma Sefirá, o que funciona, o que é uma Sefirá, por exemplo. Sefirá mais baixa é umbral, Mahut, que é a treva densa, que é o planeta Terra. Depois vai subindo os outros mundos, e o mundo mais alto que tem das Sefirotes, que é o fruto da árvore da vida, é Keter. Keter fica abaixo do trono de Deus. Então a palavra Keter no hebraico é coroa. Então o seu crescimento está acima, está para cima, né? Por isso que a Bíblia diz: olhai para o alto, porque do alto vem o teu socorro. Aí você tem que subir. Essa contendinha, Ruth, de briga, de vizinho, de igreja, disso, disputa por causa do trabalho, essas coisas é coisa terrena. Quem faz isso não vê, não consegue subir. Ele não consegue ver o mundo que ele tem que subir, porque esse mundo aqui é chamado mundo da dualidade, né? Que é da dualidade, aonde o ser humano aqui vive em dois paralelos. É de Deus ou é do diabo? Essa religião é de Deus, é aquela ali é do diabo. A minha religião é que serve, a tua não. Então, isso aí ainda é ignorância, falta de conhecimento, porque quando você atinge o primeiro mundo, quando você sobe um pouco, que atinge ele, mesmo você estando aqui, em espírito e em oração, que você atinge esse mundo de Deus, aí daí para frente, Ruth, você vai entender que não existe essa dualidade. Você quer de Deus, você quer do diabo. Não, daí para frente, os mundos iluminados, todos sabem que tudo é de Deus, que tudo devemos reverenciar a Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo é Deus, tudo é o eterno, não é nem Deus. O nome Deus lá para cima desaparece, vai aparecer o nome assim, em termo de vestimenta, né? Que cada nome que nós usamos, por exemplo, nós usamos assim, Hashem. Hashem não é o nome de Deus, mas é uma vestimenta de Deus. Quando nós falamos El Shaddai, é uma vestimenta, não é o nome de Deus. Mas Deus tem o seu nome, né? E só os servos de Deus que conhecem esse nome. Ruth, quem não tem o Espírito de Deus na sua vida, porque o Espírito de Deus não é esse que sai caindo, rolando aí, não. Falando coisas que ninguém entende, profetizando. O Espírito de Deus não é para profecia, né? Você pode ser um profeta, mas o Espírito de Deus ele não vem para isso. Ele vem para relembrar o que está dito na Bíblia. Tem um livro que eu li, cheguei até a fazer campanha com ele, que diz assim, o Cânticos do Universo. Porque todo ser louva ao Eterno, né? Ao Criador. E o galo, quando chega a partir de 4 horas da manhã, ele canta. E engraçado que Deus deu sabedoria a ele para... Ele sabe quando está amanhecendo o dia e ele começa a cantar. E na sua palavra ele diz, essa passagem aqui, erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos ao eterno portais e entrará o Rei da Glória. Tem outra parte que diz que quando o Eterno passa, as árvores, elas soltam o seu perfume. Porque todo o universo louva ao seu Criador. Voltando ao 2, Ruth, o Salmo 24, verso 2, fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. 3, faz uma pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Porque todo mundo é de Deus. Todo mundo é de Deus. Todo mundo é santo. Somos de Deus, é verdade, do Criador, porque Ele que nos fez, né? Agora, quem subirá ao monte? Quem subirá? Aqui diz assim,
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque subir ao monte, muitos tentam subir, né, Ruth? Agora, permanecer nesse monte é que é difícil. Mas vamos ver o que é que diz, né? Aqui está a resposta, o né? versículo No 4. diz que aquele que subirá é o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Ruth, quem subirá ao monte do Senhor? Aí ele diz aqui, nesta Bíblia aqui, que o Eterno, ele diz... Na Bíblia hebraica, aí original. O Eterno, ele diz assim, que é no versículo 4, né? Aqueles cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em nome, quer dizer, em meu nome em vão, e não prometeu falsamente. Quer dizer, aqui ele está quebrando os mandamentos, né? Jurar o nome do Senhor teu Deus em vão, por mentira, para mentir, com falsidade. Ele jura, as mãos sujas de sangue e o coração sujo Uma de das falsidade, coisas que engano. mais assim, o Criador Deus, né, o Eterno, tem raiva, é quando você faz uma oração pedindo a Ele em nome de outra pessoa. É como se a glória dele, é como se a autoridade dele não fosse, não fosse suficiente para te atender. Para mim te atender, só se tu pedir em nome de outra pessoa. E outra, coloca o Isso Eterno, é coisa de homem. E Deus abomina isso aí, né? coloca o Criador a mais baixo do que essa pessoa que está mandando, né? Diz, me dá isso em nome de fulano. Aí tem que dar, por causa de nome de fulano. Não é porque eu mereça ou porque ele está dando pela misericórdia, não. Ele tem que ser obediente ao fulano que eu estou dizendo que é maior do que ele. É como se o Criador fosse isso é uma idolatria. É uma idolatria. O Rabino ficava assim, balançando naquelas cadeiras, né, de balanço, ensinando para a gente e dizendo: vocês comeram muita alho e cebola. E agora, para tirar, né, quando a picanha vem para vocês comer, ela bem assada, do jeito que vocês gostam, na hora que você bate os olhos, o estômago está cheio. Vai botar onde? O melhor de Deus quando vier para nós. Então ele nos ensinou a vomitar. Tem que esvaziar tudo. A vomitar toda coisa que nós aprendemos errada na Bíblia. Tudo aquilo que o homem induziu para o seu próprio interesse, para a sua religião. E isso não foi coisa da agora, não, de A e de B, não. É coisa que vem de mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, o homem fazendo indução. É proibido mexer nas palavras da Bíblia, nas letras da Bíblia, nos capítulos da Bíblia. Mas aí o homem tirou da Bíblia 7 livros. Tem religião que só tem 66 livros. E os outros, como é que ela vai prestar conta diante de Deus? Aí já morre devendo. Aí por isso que diz assim, que eles deixaram de servir o Criador para seguir a criatura. Isso aí está em Romanos capítulo 1 e o versículo 25. E aí usa a criatura mandando no Criador. Tá tudo errado. Isso é idolatria. Aí o Rabino ensinar para nós, para a gente sair disso aí, ele falou assim: olha, Cavalcante, vocês vão levar muitos anos para tirar de vocês, porque ele via que eu era uma pessoa, ele viu que eu era uma pessoa que estudei, fiz teologia, eu fiz muitos cursos, participei de todos os eventos da Donep que tinha de Marabá no Rio. A gente ia para seminário no Rio e de outros lugares, outras capitais, nós fomos em Belém, seminários, essas coisas, participando para aprender. Mas a gente precisava tirar de dentro de nós o quê? O que estava nos impedido de, quando morrer, ter esse encontro definitivo com Deus. Aí aqui diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui está falando do monte de Deus, não é de outra pessoa, né? Não é de outra pessoa. Aqui está falando do Criador, do que é o Supremo. O Salmo fala-se daquele que criou todas as coisas, né? Aí diz: o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Quer dizer, precisa a mão estar limpa. E a minha mão, ela está limpa?
Hã? Mas espiritualmente, se você já matou alguém, tá aí. Tá? Ó, essas traços da mão aqui, que a cigana leu, isso aqui tudo é real. Tá contando tudo a sua história. No dia que você for fazer o juízo final da tua vida, você vai... Cadê as tuas mãos? Aí que você botar a tua mão, tá tudo escrito aqui nas tuas mãos. Ah, mas será que não é um chip que tá na minha cabeça, que colocaram da minha vida, do meu passado? Não, ó, tá aí aqui, ó. Então, o dia da prestação, o que está na tua mão tu não pode tirar, não, está marcado. Todo pecado, adultério, a prostituição, o roubo, a quebra das leis de Deus, falar mal disso, falar mal daquilo, está tudo aqui. Agora, para você chegar lá de mão limpa, você tem que passar pelo crivo do eterno, né, Ruth? Agora também o chip. O que é o crivo? O que é a peneira? O crivo é uma peneira. O chip significa o teu CPF. Bota aí no computador para ver. Conta a tua história todo dia também. Por onde tu passou. Rapaz. E só compra e vende. E cada dia mais. Aquele que tiver CPF. Ruth, eu trabalhei de carteira assinada, sabe quando? Em 1976, quando eu era rapaz. Aí eu tive que sair para ir para o exército. Então, eu recebi agora um dinheiro do fundo, né? Fundo de garantia. Eu recebi um dinheiro, outro tempo atrás, fiz o muro do meu quintal. Aí agora recebi outro dinheiro, estou fazendo outro serviço aqui em casa. E Ruth, tudo está escrito. Aí, tudo está dentro do computador, tudo está na mão do governo. Mas quando eles vão te perguntar, ele pergunta teu nome e diz, qual é o teu CPF? Aí vai e abre tudo. Tá. Se eu não tivesse CPF, eu tinha perdido todo esse dinheiro. Aí deixa eu te falar uma coisa. O interessante é que eles entram em contato com a gente, os bancos, né, o governo federal, sabendo que a gente tem aquele dinheiro lá, esclarece para a gente, e pega os dados, como você disse, e a gente vai e retira. Agora não precisou nem ir no banco, já foi através do Pix que nós tiramos o dinheiro. Aí diz assim... Imagine o protocolo, a organização que Deus tem, que é maior do que a do homem. Aí quando você chega lá para prestar conta, bota as tuas mãos aí, fulano de tal, deixa eu ver tua mão aí, ó. Não, minha mão tá limpa, igual a criança daqui. Tua mão tá limpa, aí diz que ele mostra assim, tá não, tu tá agora indo no banheiro, pode lavar as mãos. Assim também somos nós, cara. Nós vamos querer enganar Deus com as nossas mãos. É por isso que, anos e anos, você tem que ir lá para renovar o teu CPF. Se você não renovar, é porque você já morreu. Aí diz assim, fulano subiu. Bora procurar aqui que se ele está usando o CPF dele. Quem está usando o CPF dele? Se ele tiver em vigor, ele está vivo. Se não... E se tiver alguém usando, a federal pega. Isso aí tudo é sombra das coisas celestes. Tudo. Toda essa organização que nós temos no nosso Brasil, em todo o país do mundo, isso aí é sombra da celeste. A Bíblia já diz isso há milhares de anos. Todas as leis da terra é sombra da celeste. Então, a Bíblia chega até a dizer assim, que que nós devemos respeitar os magistrados. Né? Não devemos ter problema com os magistrados. Como que a gente vai viver sem ter problema, por exemplo, assim, contra as autoridades? Se você andar correto, as autoridades será uma bênção para a tua vida. Mas se você andar incorreto, um dia eles te pegam. Você sabe que está incorreto, mas um dia eles te pegam. Assim também são os anjos de Deus. Quando as pessoas estão incorretas com Deus e não se manca de se consertar com Deus, que essas oraçãozinhas velhas que faz aqui da terra, assim, só, pronto, eu estou arrependido, Deus me perdoa. Ei, o teu perdão não é assim, não. Vai ficar lá. Está no livro da vida, Ruth. Agora tem homem ou mulher, conforme, que ele está vivo e o CPF dele está cancelado pelo um determinado tempo. Ele não pode comprar e nem vender em casos de CPF, né? Porque tudo tem que ter nota fiscal. Se não tiver a nota fiscal, não tem o CPF, quer dizer. Então, quando passa aquele período, ele renova o CPF de novo para poder usar. Ruth, o diabo, ele é inteligente. Ele sabe como derrubar um.
Ele sabe quem é crente e quem não é. Um dos laços que o diabo lançou já não é de agora, é de muitos anos. Quando alguém morre, um casal, um dos cônjuges morre, aí o governo dá aquele auxílio, né? Que é uma pensão por viuvez, sempre para o homem e para a mulher. Aí ele continua, ou ela continua crente na igreja. Só que a doutrina da igreja não aceita o adultério e a prostituição. Mas essa pessoa não quer casar porque se ele casar, ele perde o direito de viver. Perde a pensão, né? Nós conhecemos uma velha aí que tinha um menino novo, ele era novo na época, depois foi envelhecendo ao lado dela. Ele brigava de pegar facão e cabo de vassoura. Na hora de separar, depois ele se ajeitava ali, porque ela tinha uma pensão e ele vivia às custas dela. Vivia às custas dela. Ali é aquela história de vender a alma para o diabo. Outra também, o chip, é o nosso cartão de crédito. O teu cartão do banco. E agora ainda tem um outro chip que você não precisa digitar, basta encostar por aproximação. Ali é um chip também. Mas, Ruth, e dá os dados da pessoa. Você acha que essas coisas de chip que falam aí... Que o pessoal botava medo, que é de Deus, que é do diabo. O que é que diz o Salmo 23 sobre essas coisas? Aquele que vive no engano está com medo do número 66. Aquele que vive no engano, ele está com medo de quê? Ele está com medo de que o número é do diabo. Nós conhecemos pessoas que não tomou vacina para não ter o nome lá, porque o nome era do diabo e a vacina era do diabo. Que quebra a cadeia de DNA. O nome do Eterno que está na cadeia de DNA de cada uma pessoa, se aquela vacina quebra. Gente, o que é isso? Olha o que é que diz aí do Salmo 24. Do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que habitam nela. Quer dizer, se eu creio nisso aqui, Ruth, por que eu vou acreditar no número 66, que é do diabo? Por que eu vou acreditar que o chip não é do diabo? Porque qual é o país que Deus escolheu para ser sua nação? Israel. Da onde é que vem o chip? Israel. Da onde é que vem os maiores bancos que usam chip? De Israel. Da onde é que vem a informática, o criador do Windows? De Israel. Tudo vem lá do povo de Israel. Como é que isso é do diabo? O diabo não tem nada, gente. O diabo é um derrotado, é um serviçal. Ele não é dono nem dele mesmo. O dono é o criador. Rapaz, ele não pode fazer, ele não pode impor a vontade dele. Ele vem aqui na terra fazer o mal porque Deus manda. Deus declara na Bíblia: eu fiz o bem, eu faço o mal. Faz o bem, receberá o bem. Faz o mal e receberá o mal. Você tem a escolha, isso é chamado livre-arbítrio. Né? Aí aqui, Ruth, o interessante é que as pessoas ainda ficam oprimidas. Eu dei um estudo para os pastores lá de Anápolis, naquela época que nós estávamos lá, que todos eles, teve desses que levantou lá e quis engrossar o gogó comigo. E aí eu digo: segura aí, meu irmão, tem Bíblia para ti. Comecei a mostrar, depois aí vieram me parabenizar, né? Cavalcante, essa a gente não sabia, tal. Porque, Ruth, se lá no Apocalipse diz que só vai vender e só vai comprar quem tiver a marca da besta, e o número é 666. Agora, o CPF é o quê? Você só pode comprar e vender se tiver o CPF. Você vê essa confusão todinha que tem disso aqui, troca documento para cá, identidade para lá, vamos fazer um documento único, o CPF está lá. Você, pastor, já usa o CPF há mais de 10 anos, 20 anos. Tu só compra, só vende. Antigamente eles pediam para disfarçar a identidade, né? Aí depois pediu o CPF. Agora não. Tem CPF, se não tiver, não tem negócio. E aquele CPF, você pode mudar o CPF ali, renovar ele, mas o número continua. Seu número ali. Tá todo mundo numerado. Ali é o número da pessoa. Igual aquele irmão. Tá todo mundo numerado, todo mundo tá numerado. A besta sabe de tudo. Não existe essas coisas. Quem sabe de tudo é Deus. As pessoas roubam o título de Deus e dão para uma coisa insignificante. O que é o diabo? Insignificante. Que é Satã, que é Lucifer, é insignificante. Se ele fosse alguma coisa, fazia alguma coisa comigo, que eu agora que estou falando deles, que eles não são nada. E quem é Deus?
É isso que Deus quer que você fale. Quando alguém chegar e dizer, isso é de Deus, isso é do diabo. Ei, rapaz, para com essa ignorância. Célio Miranda. Cresce mais um pouco. Deixe de ser anão na obra de Deus. E tem gente que tem mais medo do diabo do que do Criador. Rapaz, eu não tenho medo não, eu falei abertamente. Porque, Ruth, ele é um serviçal. E ele só toca em mim se eu der brecha. O eterno permitido. No tempo que eu era errado, pecador aí, e era crente. Aí o diabo tocava na minha vida e eu era uma briga com esse diabo. Depois que a gente reconhece que tudo é Deus, que se você obedecer a Deus, o diabo não te toca. Lá no Novo Testamento diz, quem é de Deus, o diabo não? Qual é o testemunho dos crentes aí que o diabo entrou na casa dele, mexeu com o filho dele, mexeu com o marido, a maior dificuldade de me chegar na igreja porque o diabo estava lá em casa. Isso é testemunho. Isso é uma desgraça, esse testemunho. Então, se a Bíblia diz, a Bíblia dos crentes mesmo, que é o Novo Testamento, está escrito lá, quem é de Deus, o diabo não toca. Por que o diabo está tocando tua vida? Porque está registrado na Bíblia que tu não é de Deus. Dá um pulo, dá um salto para Deus, larga essa tolice, essa ignorância. E te agarra a Deus. É porque a pessoa está em falha, está errada, né? Olha, Ruth, o diabo doidinho para bagunçar a vida de Jó. Ele estava onde, Satã? Lá no céu. Confraternizando com Deus, já tinha adorado a Deus, que era a hora do Tamid, e aí estava ali naquele bate-papo. Aí Deus falou assim, ei, Satã, vem cá. Tu viu meu servo Jó? Sim. Fiel. Mas ele era fiel. Escute. Fiel. Tu viu ele lá na terra? Vi ele na terra. Tu viu meu servo Jó lá, como é que ele é? Fiel. Temente a mim que se desvia do mal. Aí o que Satã olhou assim, aí lembrou que Jó era dizimista. Mas tem razão. Tudo que ele te pede, tu dá, tu cerca ele com seus bens. Quem é dizimista tem a cerca que Deus dá. A proteção. A proteção que Jó teve. Porque o diabo pode tocar em tudo que ele tinha, material. Mas na vida dele, Deus disse, não, na vida você não pode tocar, não é minha. Aí o diabo desce com autorização de Deus para ir tocar na vida de Jó. Ele pode hoje, ou quem sabe nessa madrugada, ter pedido para tocar na tua vida. E aí, como é que tu vai te livrar de uma boca Mas dessa? o próprio Eterno testemunhando de um homem assim, fiel e temente a mim, que se desvia do mal. É muito difícil, né? Ser humano ser assim. Mas aí, o sadiquinho é isso. É isso que o Eterno diz. O justo. O sadiquinho é o justo. Porque aqui diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. O ser humano está muito longe, né? Então, assim... diz assim, vai lá, levanta falso testemunho, vai lá, testemunha contra fulano, que eu te dou tanto. Aí a pessoa diz, pô, o dinheiro eu vendo até a mãe. Aí, de repente, nós estávamos nessa reunião, era uma reunião de Cabalar, muita gente daqui de Marabá, de Paraupebas, Canaã dos Carajás, Jacundás, Tupiranga, muita gente de diversos municípios aqui estava nessa reunião, porque vinha essa pessoa de longe, convocou o povo aí, que acreditava no judaísmo, a religião judaica, para estudar essa Cabalá. E um rapaz lá, o irmão, ele é evangélico. Mas ele começou a estudar com a gente assim, e ficou querendo ir aonde a gente ia. Ele achando que judaísmo é para qualquer um. Não é. Judaísmo é para aquele que tem chamado. Se tiver chamado, vai. Mas se não tiver chamado, nem te assanha. Né? Aí o que aconteceu? Ele disse, eu queria saber... Aí fez a pergunta sobre os portais, essas coisas espirituais. Aí aquele instrutor disse, se eu quiser agora, eu digo 2 palavras, o portal se abre aqui, eu entro e vou sair lá na minha casa na Bahia. E ele falou, como é isso? Judaísmo não se explica, estuda. O que adianta eu querer explicar 2, 3 palavras para uma pessoa que nunca viu falar de portais? Até na Bíblia dele, se perguntar onde é que tem um portal, ele não sabe. Muita gente compara os anjos como se os anjos tivessem asa, né?
E, no entanto, os anjos, ele passa nos Não. portais. Tem anjo que tem asa. Mas nem todos. Porque os anjos, eles são eles têm uma hierarquia. Nós temos um anjo, eu digo nós assim, porque eu também sou dono deles. A gente pertence a ele, nós pertencemos ao dono dele. Quem pertence ao dono dele está no meio. Nós temos uma classe de anjos, que ele é chamado só para fazer destruição aqui na Terra. O corpo dele, o corpo dele espiritual é fogo. Então ele é um anjo chamado, na Bíblia chama ele de anjo abrasador, né? Aquele anjo que vem. Tem os querubins, que são uma classe de anjos muito poderosos lá no reino de Deus. Tem os serafins. Serafins é esse que são os anjos de fogo. Porque na realidade, vamos supor assim, que Deus, quando ele foi restaurar a Terra, que Gênesis não é o começo de tudo. Gênesis é a restauração desse planeta Terra. De Gênesis para cá, 5.000 e poucos anos. Nós temos aqui. 5.783 anos de Adão para cá. Se fosse para botar o primeiro, era o livro de Jó, que é o primeiro. Pois é, de Adão para cá, 5.783 anos. Aí, Ruth, então, quando você vê essa quantidade de anos e como Deus utilizou os seus anjos, porque os anjos de Deus não morrem. Se Satã ou Lucifer fosse um anjo do diabo, como eles criam um diabo que não existe. E se ele fosse um anjo, se ele fosse um opositor de Deus, ele já tinha morrido, porque Deus tinha dado fim nele. Porque o planeta Terra foi destruído 2 vezes. Todos os que eram mandantes no primeiro planeta Terra, segundo planeta Terra, que é o mesmo esse planeta que nós estamos, porque quando a Bíblia fala em Gênesis, que a Terra era sem forma e vazia, então a Terra existia. Aí o Eterno, ele tem 4 anjos, que representam o quê? O fogo, que representa o ar, que representa a terra e representa a água. Esse anjo de fogo, ele chama-se serafins, que são, por exemplo, assim, eu estou estudando Cabala agora, até parei de orar pelas pessoas um tempo, porque eu estou me revestindo do conhecimento dos anjos serafins, que são anjos de fogo. Então, quando nós nos dedicamos a estudar do Eterno os elementos, os 4 elementos, nós encontramos os anjos de fogo. Esses anjos de fogo, eles só vêm aqui na Terra em caso especial, e a gente encontra eles na Bíblia. Mas aqui, Ruth, nós vamos ver... Lê o 7 para frente. Não, peraí, deixa eu ver. Você está falando dos elementos. Você já prestou atenção que o que está acontecendo com a Terra? A Terra, várias cidades foi destruída com água. Esses tempos agora. Uns tempos atrás foi destruída agora muitos lugares com vento. E agora é a quintura, significa o fogo, né? O fogo, 3 elementos aí. Eu ontem estava vendo no Fantástico, tem lugar que o pessoal fica nos hospitais recebendo, tem uma cama que é cheia de gelo, porque o calor está tão imenso. Nos Estados Unidos que o pessoal está andando no meio da rua e cai. Morre, e desmaia. Uns morrem. Aquele que desmaia, eles ficam cheios de queimadura do sol e da quintura do asfalto. E é queimadura de 3º grau para frente. E você vê que o Eterno está permitindo isso aí. Então, para que o homem veja, olhe para o céu e possa ver o trabalho, a grandeza desse Deus em cima desses 4 elementos. O Eterno não precisa de nada para destruir esse mundo, a não ser com que ele construiu o planeta Terra com esses 4 elementos. E construiu o ser humano. Você tem 4 elementos, eu também, você. Dentro de nós. A gente fala o fogo, mas a quintura que está é como fogo, ele está queimando. Eu fui fazer uma consulta. O calor está imenso. Fui fazer uma consulta médica. E aí, nós 2. E lá a pessoa da saúde que estava nos atendendo,
Ele pegou o computador, aí pelos meus olhos, pelos teus olhos, viu todas as enfermidades que estão no seu corpo, situação de cada coisa. Uhum. Mas ele notou que havia uma diferença do intestino teu e o meu. Uhum. O calor que está, como se fosse um grande forno, cheio de brasa. Aí ele passou os suplementos para controlar. Então, o que acontece? Como esse... Porque a gente não come... assim, a nossa alimentação ela não é suficiente para nutrir todo o nosso corpo. E algum dos órgãos fica em deficiência e depois passa a adoecer. Isso que acontece com todo ser humano aqui na Terra. Agora, o que o Eterno está vendo? Ele está vendo que a Terra ela precisa ser suprida de santidade. Mas o que ele está mandando? A destruição através dos 4 elementos, que é o fogo, a água, o barro e o ar. Né? Aí, Ruth, o que acontece? Mas aí a gente fica assim, eu mesmo, quer dizer, não sei você. A cidade foi destruída, tem uma cidade que foi destruída com lama, né? Vinha água e lama. Uhum. Teve outros que já veio, era água mesmo, a enchente. Aí, ultimamente, parece mês passado, era vento. Vento que arrancava o telhado da casa assim, como fosse tão fácil. Você vê esse mês ainda em Belém do Pará, na capital, nós estamos gravando aqui no último dia do mês de agosto, mas esse mês de agosto foi um desgosto para a capital. As mangueiras, mais de 20 mangueiras foram arrancadas pela raiz. Nós estamos em julho, amanhã que é agosto. Começa o 1º de agosto. Ah, é isso mesmo. Amanhã é 1º de agosto, nós estamos em julho. Então, agora em julho, só para você ver uma coisa, pode entrar no Jornal de Belém que você vê aí o que aconteceu esse mês de julho aí na capital. Mangueira centenária foi arrancada pela raiz. Ruth, olha, para você arrancar uma árvore pela raiz, quando você plantou ela hoje, amanhã para você arrancar, você pode até arrancar. Mas uma mangueira que a raiz dela já deslanchou, se espalhou em volta para proteger, para ela não cair, e depois o homem veio e colocou pissarra, depois o homem veio e colocou o quê? Colocou asfalto, depois o homem veio e fez as calçadas, e em cima da raiz da mangueira. E o que aconteceu? Essa mangueira, Ruth, foi arrancada, como se arrancasse com mão forte, e exposta as raízes. Então, isso é o quê? A força do vento, do ar, do elemento que nós estamos falando aqui, dos 4 elementos, que o Eterno usa para construir, mas ele usa também para destruir. E se a raça humana continuar nessa mesma bandadeira que aí está, é tempo da gente... nós vamos ver fogo cair do céu e ter destruição, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Não é maldizendo, não. Mas aí tem uma promessa de Deus. Lembra do Egito? 10 pragas para o povo do Egito. Para o povo israelita, quantas pragas veio? Nenhuma. Mas para o povo do Egito foi 10. É hora da gente... Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Tu, justo, sadiquim, não será atingido. Justo, né? O que eu estou dizendo? Tu, justo, sadiquim, tu não será atingido. Porque a gente estava falando das 10 pragas no Egito. Mas a praga da escuridão morreu muitos hebreus também. Porque ele estava agindo que nem o povo do Egito. O Eterno matou também. Eu digo assim, eu sou de Deus, mas se eu agir ao contrário, o castigo que vier para o ímpio. Porque na realidade, aqueles que morreram lá no... Morreu gente, sim, lá no Egito. Israelita lá, hebreu, morreu. Sabe por quê, Ruth? Porque foram desobedientes ao mandamento de Deus que está na Bíblia. É igual as pessoas hoje aí, nem conhecem os mandamentos de Deus. Como é que vai obedecer? Se eu não conhecer a lei do trânsito, como é que eu vou obedecer às leis do trânsito, Ruth? Do trânsito? Como é que eu vou obedecer à lei civil do meu país? Se eu não conheço, a Constituição, esse livro aqui é a Constituição, eu sempre tenho no programa, a Constituição do nosso país. Nós temos que estar enquadrados nisso aqui, ó. Nunca transgredir para não ir para frente do juiz, ser julgado ou condenado. Agora, também Deus tem a sua lei da Constituição. Qual é a lei da Constituição do céu? A Bíblia. Aí a Bíblia, Deus está dizendo para guardar o mandamento. Mas aí vê o filho
do fute e diz para você, não, alguém já veio e pagou tua conta. Aí você está devendo. Quando você morre, que passa para o outro lado, aí que tu vai ver, meu Deus, se eu tivesse lido minha Bíblia, se eu tivesse te aceitado, eu não estaria nessa escuridão. É só ler, botar em prática. Ruth, é quando a pessoa morre, que não tem Deus na vida dela, que não se importou com a vida espiritual. Quando passa para outro lado da vida, ele tem uma semana vendo os parentes, vendo as oportunidades que ele teve aqui na terra, que ele não aproveitou. Que é para ele sentir na alma dele o arrependimento. A pior coisa... E ver as suas falhas. É a pior coisa que dói na alma do ser humano é o arrependimento das coisas que já passou. Que ele poderia estar numa situação melhor, mas porque ele foi ignorante dele mesmo, ele se sacrificou. Aí está onde? No deserto, fedido. No deserto, onde as almas, depois de 7 dias, elas são levadas para lá. Essa levada não é assim, vem cá, vamos ali, não. É no empurrão, no chute. Leva e chega lá, joga lá naquele lugar. A pessoa fica num deserto fedido. Sem ter com quem conversar anos e anos. Porque lá não tem relógio, né? Ali faz o... Tem relógio não, tem pagamento, tem 13º, tem nada não. Fica lá sofrendo. É lá onde o filho chora e a mãe não vê. Tá? Então aqui nós estamos levando para você, através do programa Nossa Terra, algo interessante. Mas nós estamos falando de quê? Do portal. Será possível eu abrir um portal e passar por ele? E aonde eu quero? Tem base bíblica isso? Será? Tem. Você lembra de Geazim? Servo do profeta? Achou que poderia enganar o profeta e lá pegar lá do general da Síria, que foi curado da lepra no 7º mergulho. Aí Geazim disse, eu vou já... Rapaz, o meu profeta aí é besta. O cara dá uma fortuna para ele porque foi curado e ele não recebe. Não, o judaísmo é assim. Vai lá mentir, né? O judaísmo é assim. Ruth, nós do judaísmo... Jurou falsamente. Tá, deixa eu falar aqui. Calma. Aí preste bem atenção uma coisa. Nós no judaísmo, nós somos independentes. Nós não precisamos de ajuda dos ímpios para manter a sinagoga. Nós não precisamos de ajuda dos ímpios para manter o rabino e as despesas que tem na sinagoga. Nós não precisamos. Nós somos autossuficientes para se manter nesse padrão, nessa tradição milenar. Porque se a gente... Não, agora fazer uma campanha para levantar tanto dinheiro. Aí já não é mais judaísmo, já é outra coisa. E aí... Isso se o membro tiver consciência... E ajudar a manter a obra. Senão... Não, mas se um membro, que são membros do judaísmo, não tiver consciência de ajudar a sinagoga, Deus tira a cerca dele. No judaísmo não tem discussão. Vai contar só miséria, hein? Não tem discussão. O judeu, aquele que pratica judaísmo é religião, não é um país. Você está praticando judaísmo? Tá. Aí você vai contar bem. Se tu ficar só contando maldição, que isso aqui não deu certo... Aquilo lá, é porque Deus já tirou a cerca de você, porque você não é fiel a Ele. Você tem que ser fiel a Ele, como? Nos dízimos das ofertas. Não existe um devoto de Deus que não dê a sua participação para a obra dele. Agora, não, eu vou só para a congregação, e lá me pouso de falar que isso, aquilo, outro, tal. Mas na hora do tutuzinho, não. O teu líder, que é o rabino, ele não vai pedir para ninguém, não. Ele vai ficar dependendo do que entra na obra para manter a obra. Só os fiéis mantêm a obra. Quem não é fiel, aí Deus tira a cerca. Mas... Aqui a gente está falando de portas, de portais. Aí eu fiquei numa pergunta aqui. Os anjos. Eu acredito que os anjos que têm asa não vão voar assim. Porque a distância da Terra para o céu, será que ele consegue voar e chegar lá? Mas escute aqui. Por isso que é necessário passar nos portais. Mas a Bíblia diz assim, e que Deus, o Eterno, voou nas asas de um querubim. Mas isso aí é metáfora. Não é metáfora, não. Não é metáfora, não. É para mostrar, porque tem uns grupos de anjos que não tem asa. Pois tem que passar nos portais. Todos passam nos portais. Com asa ou sem asa, tem que passar nos portais. Por exemplo, assim, daqui até o trono do Altíssimo, são 10 Shemaim. Pois é.
Né? E se ele vier... Deixa eu traduzir isso. Não fica... 10 chamains, são 10 céus. Ah, Quando o anjo sai de lá, ele tem que passar nos 10 céus. Quando nós nascemos, a gente já passou em 5 mundos para chegar nesse que nós estamos. Então, tudo isso aí são portais que nós vamos passando. É aí que a gente nasce uma alma inteira e nesses 5 mundos ela divide. Quando a gente chega a nascer no Pará, às vezes a nossa alma gêmea nasceu lá no Maranhão, em outro lugar, ou em outro país. Agora, aqui, quando você está aqui nesse planeta, que faz uma oração, essa oração, ela entra na dimensão, o quê? Da atmosfera, vai sair da atmosfera. Quando chega nesse azulão que tu vê, é lá que tem esses portais. Aí a nossa oração passa pelos portais. Os anjos, quando eles descem, a experiência está em Daniel, profeta Daniel. Quando eles passaram 21 dias em jejum e oração, na beira do rio Tigre, do outro lado da margem do rio, aparece um anjo, um malar, que é quem? Gabriel. É o ministro das comunicações do Eterno. Aí desce para trazer a resposta das orações. Ele já tinha passado no portal, primeiro portal, descido, e quando ele chegou em algum lugar, de algum chamado, de algum céu... Tinha que passar em outro portal. Lá estava quem? O inimigo lá, o inimigo de quem? Dos homens, de Deus não. Os medos e os persas. Que queriam... ali estão os principados e potestades, que são dominadores, que têm milhares de anjos, né, de anjos ou de demônios, que brigam, que lutam para impedir orações dos santos. Aí o que aconteceu? A oração de Daniel vinha passando pelos mundos, mas chegou no mundo Chamai e lá se apresentou o principado dos medos e dos persas contra aquela oração e não deixava Gabriel descer até a terra. Está escrito isso. Porque eu... Ei, desde o dia que tu começaste a orar, te humilhar na presença do Hashem, ele já mandou a resposta. Ele mandou a resposta para ti. Eu passei 21 dias lutando lá contra os principados dos medos e dos persas. Que aí Miguel veio e brigou. Foi quando que abriu o portal e ele passou. Porque Miguel é autoridade. Ele estava brigando aqui, por exemplo, assim, os medos e os persas. Cada um representava, aqueles espíritos, aqueles 2 espíritos representavam milhares e milhares de demônios que cobriam os medos e os persas. E veio contra Gabriel, que é o anjo mensageiro. Os anjos que compõem legiões de Gabriel vieram para ajudar. Mas a luta estava muito grande, porque os medos e os persas, os principais e potestades, eram maior número do que os mensageiros de Gabriel. Aí o que é que ele fez? Ele depois, com 21 dias, ele pediu para o Eterno enviar Miguel, que é o ministro do exército dos anjos. Aí o negócio feio, porque Miguel já não veio como anjo, ele veio como um arcanjo guerreiro, o líder, o ministro do exército de Deus, veio para arrebentar com os demônios, tiveram que abrir brecha. Aí Gabriel desceu. Quando desceu, Gabriel está com o resplendor de um anjo de guerra. Aí as pessoas sentiram a presença, correram, ninguém viu nada, correu. E aí Daniel dá um testemunho, o profeta diz: só eu vi, os homens que estavam comigo fugiram. Porque eu fiquei me lembrando aqui, tem um desenho assim, que aparece na televisão, e o pessoal inventa assim, para as crianças, que quando a mulher está grávida, diz que a cegonha que traz, e mostra aquelas cegonhas, né? Cada um tem uma missão. Tem uns que vêm trazendo uns animais que é tão feroz, que é o porco-espinho. No final ela está toda cheia de espinho. Tem outros que é aqueles que dá cabeçada com chifre. E aí eu fico pensando, quer dizer, a imaginação, que a gente sempre faz uma... Shalom, meu filho. Com a imaginação da gente de saber como seria se os anjos tivessem que trazer essas bênçãos assim, às vezes porque é gordo demais, o peso, então tem que ter os portais. Pegava de longe e jogava, pega, o filho é teu. Ruth, aí nós vamos falar aqui dos portais, né?
Esse programa a gente está mexendo com o mundo espiritual porque o judaísmo é cultura. O judaísmo você estuda, então fica para trás, né? Tem que estudar. Quando a pessoa estuda no judaísmo, ele conta vitória. Quando ele não estuda, quando ele não pratica o judaísmo, ele fica contando só mentira, derrota, né? Ele acha que ele nunca vai sentir a grandeza do que é servir a Deus direto. Porque, Ruth, se você olhar para todos os patriarcas, todos os profetas, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, foram sofredores. Todos tinham crachá de sofredor. Aqui, Ruth, levantai os sete. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O anjo lá, da voz de arcanjo, né? Falou assim, quem é o Rei da Glória? Aí a resposta, o Senhor forte e poderoso é o Senhor poderoso nas batalhas. Ei, esse Deus que nós estamos falando, ele mata. Ele é batalhador, ele é pai, ele é mãe, mas ele também é justiça e é guerreiro. Aqui o 9 diz assim, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ruth, aonde foi que tu já viu porta ter cabeça? Mas aqui no versículo 8 diz, quem é o Rei da Glória? Aí ele responde, o eterno forte e poderoso, o eterno poderoso na batalha. Ruth, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Toda porta tem cabeça. A porta da minha casa não tem cabeça. Isso aqui é figurativo. É aqui que entra um paradoxo. Se você ler só essa Bíblia escrita, mesmo essa em hebraico escrita, você não vai entender. Porque para você entender, você tem que ter uma Bíblia original. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas nós podemos dar uma compreensão. Deixa eu fazer aqui uma parábola em cima disso aqui, para te dar uma resposta. Ruth, na época de Jesus, de Yeshua para trás, até nos primórdios dias ainda havia assim. Você ia comprar com fazendeiro, eu quero tantas ovelhas. Quantas ovelhas? Eu quero 500 ovelhas. Aí, o que ia acontecer? Vai lá, fulano, vai lá chamar o passar por mim. Sabe o que é passar por mim? Era uma pessoa que contava as ovelhas. Sim. Aí, passar por mim, vem cá. Passar por mim. É porque as ovelhas tinham que passar por ele. Ele era um portal. Tá entendendo o hebraico? Passar por mim, vem cá. O portal de saída do curral para a venda de ovelha, ele tinha 2 morão, grandão, né? Ali não era agulha? Escuta, essa não é agulha, não. Calma, deixa aí. Então, o passar por mim tinha 2 pau grandes, alto, assim, de 4 metros de altura. Aí ele botava o pé em cima de um e do outro. E toda ovelha passava debaixo das pernas dele e ele contava com as pedras. Cada ovelha que passava, ele botava uma pedra ali. Quando todas as ovelhas passassem, ele ia contar as pedras. O passar por mim ia contar as pedras e dizer, passou tantas ovelhas. Quando você fala da agulha que havia em Jerusalém, no muro de Jerusalém... Que passava um camelo. O camelo... Mas não passava um rico. Quando era sexta-feira à tarde, aí o que acontecia? Eles fechavam os portões em Jerusalém para que os mercadores, ninguém que estivesse fora, pudesse entrar com mercadoria dentro de Jerusalém, porque era proibido. É proibido você fazer essa movimentação. Agora é proibido, mas não se executa a proibição, porque Jerusalém não é mais país, né? Jerusalém é apenas uma cidade, não é mais a capital de Israel, como era antes, não. Vai ser quando Israel se tornar um país. Aí o que acontecia? Ruth, as pessoas chegavam 5 horas na porta de entrada ali para Jerusalém, que só tinha uma porta.
E tinha outra É porta. porque a cidade A era outra toda porta murada. era chamada Porta de Agulha. Que o camelo vinha com aquele monte de mercadoria, o que ele tinha que passar? Ele tinha que passar de joelho naquela porta. Aí o que é que o Novo Testamento diz? É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. A agulha era a porta estreita que o camelo passava de joelho com a carga. Né? É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Aí os ricos endoidaram tudo. Porque, como é que um camelo... Aí a pessoa imagina o tamanho de um camelo. O fundo de uma agulha de costura. Não é agulha de costura. Tá? Tudo é paradoxo. Tudo são paradoxos. É Você que lê só a Bíblia, fez curso de teologia da Bíblia e acha que pensa que sabe tudo, você não sabe 0,5% do que Deus tem para ti. É igual aqui, peraí, deixa eu ver. Tu já falou demais. No versículo 9 diz: erguei a porta vossos batentes, sim, ampliai-vos o portais antigos, entrará o Rei da Glória. Sabe por quê? O nosso Deus é imenso, ele não passa em qualquer porta. Se a porta ficar pequena, ele não passa. Então tem que ampliar, crescer, aumentar para ele poder entrar e passar. Amanhã eu vou te explicar como é que Deus entra nesse mundo. Tu sabia que quando o Eterno, ele tem 3 faculdades. Onisciente, onipresente e onipotente. Ele está, onde ele está, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Mas quando ele quer entrar aqui no planeta Terra, ele tem que passar por um portal. E esse portal, sabe quem é? Um homem. Ele tem que passar por esse portal. Ele deu a terra aos filhos de quem? 2 homens. E lá no paraíso tinha o quê como portal? Um anjo. Um anjo. Ninguém passava por ele por causa da espada dele. Diz que até hoje tem 2 querubins com espada. Amanhã nós vamos falar. Você quer entender mais um pouquinho de portal? Vamos pedir inspiração do Eterno. Chegamos ao final. Nós ficamos tanto no portal. Amanhã você vai entender de portal. É muita coisa. Ruth, quando Deus fecha os portais de chuva sobre um país, sobre uma região, não tem diabo que abra. Não tem não. Diz que o céu fica como de bronze, né? A pessoa, quando fala céu de bronze, Ruth, é que a pessoa ora e a oração não passa do teto. É que o portal lá em cima está fechado. Amanhã nós vamos falar tanto de portal, quando você pegar sua Bíblia, você diz, isso é o portal da fé, da bênção. É melhor seguir o portal de Deus do que ficar curtindo essas mentiras dos homens aí, né? Mas vamos, Ruth, encerrar, pedir ao Eterno que continue abençoando a nossa vida, a nossa casa, o nosso povo, e que essas palavras não fiquem só aí como umas palavras bonitas que nós lemos, que nós estudamos. Não, isso é para a honra e para a glória daquele que está na dianteira de todos os portais. Levantai-vos os portais à vossa cabeça. Tu sabia que as portas têm cabeça? Amanhã tu vai saber. Amanhã tu vai saber muita coisa. Você também vai saber. Porque, olha, tem coisa aí que... Eita, você vai dizer assim, rapaz, mas por que a gente lê na Bíblia? E não vê. Né? Tem gente, sou teólogo há tantos anos. Tem um pastor lá em Anápolis, ele dizia assim, Cavalcante, eu já tenho quase 50 anos de ministério, mas eu nunca vi ninguém pregar as coisas que tu prega, rapaz. Eu precisava viver até esse dia para entender isso aí, quando eu falei sobre o CPF. Tá? Mas isso não é para a glória nossa, é para ele, para o Eterno. É para ele. É para ele. Nada nós apenas... Ruth, a gente não é nada, a não ser um vaso, um canal para ser usado. E para nós também tirar a gente desse engano, que enganaram a gente. É por isso que eu estou dizendo, você está aprendendo comigo, você é a minha sombra. Não está muito exaltado, não. Não, você está aprendendo, porque tem coisa, Ruth, que eu sei que tu não sabe. E eu sei que tu não sabe. Pois é, no teu ministério tem coisa que eu não sei. Porque só tu e Deus sabe. E tem coisa no meu ministério. Por que tu não sabe do que eu sei?
Porque muitas coisas, elas Esse são verdadeiro- reveladas na hora, né? É, na hora. É porque Deus não é nordestino não, mas ele gosta de coisa improvisada, né? É para falar o Chegamos ao coração. final de mais um programa. Baruch Bom Hashem, dia Baruch a você Hashem. que esteve conosco até este momento. Mas eu Desejamos tenho sangue do a Nordeste. você um último dia, Escuta. último dia do mês que seja uma benção. Eu tenho sangue do Nordeste, tu também tem sangue, né? Da descendente cearense. Nós temos sangue do Nordeste. Então, aonde tem os maiores improvisos da face da terra é no Nordeste, os melhores cantores do mundo, né? E muitos artistas saem do Nordeste, né? Porque ali tem a semente do judaísmo que foi plantada em 1650, depois surgiu as capitanias, e aí esse povo se espalhou na terra, misturou com os índios, né? Olha a minha cor aqui, ó. A sua cor é diferente. Mas nós temos o mesmo sangue. E você pode ter o mesmo sangue e não sabe. Tenha um bom dia, Shalom, fique na paz, shalom. shalom.